A década de 90 foi muito especial no sentido de criatividade, né, do ser humano, seja nos filmes, na música, e não seria diferente nas camisas de futebol. Um período icônico que deixa saudades até hoje e que inspira as criações recentes de certa forma, né? Considerando que hoje são outras tecnologias, outros conceitos e outras necessidades de mercado. E aí a gente pode fazer essa reflexão, né? Melhoramos, regredimos, só mudamos? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Das camisas em especial da década de 90 até os dias atuais. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Nacaute. Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui na Cautio. Hoje em um esquema diferente, né? Em uma linha de pensamento diferente, que eu espero que vocês gostam, reflitam e que compartilhem com a gente o que vocês acham dessa reflexão que a gente propõe aqui hoje. E vocês viram que o cenário está muito bem estruturado para deixar vocês em dúvida, né? Se é a década de 90 o período exímio do processo de criação, né, dos uniformes, ou se nos dias atuais eu coloquei clássicos de ambos os períodos para que vocês fiquem nessa saia justa aí. Mas bom, vamos começar aqui para o que interessa e a gente vai seguir falando a partir da década de 90, né? Em um futuro breve faremos um especial falando sobre toda a história, né, dos uniformes, como tudo começou, os primeiros patrocínios, vamos passar ali pelas décadas de 60, 70, 80, mas hoje em especial é da década de 90 para cá, então esse é o ponto de partida. Na década de 90, muitas tecnologias chegaram para os uniformes, né? Se você analisar ali o final da década de 80, onde algumas coisas já estavam de certa forma consolidadas, né? Como por exemplo os patrocínios, alguns detalhes aveludados, haviam já algumas coisas que estavam sendo introduzidas, mas na década de 90 definitivamente foi o período onde eu diria que as principais tecnologias no sentido, né, de acabamento das camisas, por exemplo, vocês veem que eu estou com esse exemplar aqui da Fiorentina, que é do meu acervo pessoal, é um dos meus focos principais. O punho da camisa, a gola, as marcas d'água, o patrocínio é aveludado, o bordado é um requinte muito grande, né? Então, quando eu falo de tecnologia, eu falo sobre essa riqueza de detalhes e de recursos realmente para poder fazer isso, né? Porque são necessários maquinários, realmente uma engenharia, né? Um estudo não só para realização e harmonia estética, mas para realização técnica, né? Então na década de 90 começou essa revolução, eu vou dizer assim, na produção dos uniformes. E o sentido criativo, sem dúvida nenhuma, é o que mais chama a atenção, né? Se pensado de uma forma um pouco mais profunda, a gente chega nessa análise e na questão dos detalhes e do processo técnico, mas a criatividade, sem dúvida nenhuma, é a grande referência da década de 90, né? Onde todas as fornecedoras você consegue lembrar de um exemplar clássico. Se você falar de capa, de Umbro, eu nem vou falar de Adidas e Nike, né? Porque dispensa comentários. Acredito que são as mais consolidadas em termos de mercado. Não necessariamente estou dizendo que são os uniformes mais bonitos, nada disso, né? Eu quero dizer que são as marcas que têm uma participação no mercado maior e mais consolidada, né? Que atinge várias camadas do futebol. Mas na década de 90, qualquer fornecedora, aqui acho que esse exemplo é ótimo também, uma camisa da ABM Sports, que fazia clubes italianos, né? Ali no começo da década de 90, eu tenho até uma outra do Palermo também. Então, independente da marca, eram trabalhos incríveis, né? No sentido de acabamento, no sentido de criatividade, tanto que atualmente muitos modelos são inspirados, né, em recriações da década de 90, o que gera essa dúvida, né, se o período áureo passou e a gente tem que ficar revivendo e trazendo isso novamente, ao invés de explorar outros caminhos, né? E aí, após uma década de 90 muito criativa, muito bonita, realmente
No começo ali dos anos 2000, uma outra atmosfera passou a ser executada na produção das camisas em todos os sentidos. E se comparado com a década de 90, uma das coisas que chama a atenção é que justamente esse alcance de que várias marcas fizessem um grande trabalho começou a mudar. No começo dos anos 2000, algumas marcas perderam forças, né? Marcas de, vou dizer assim, segunda prateleira no sentido, mais uma vez, de mercado e não de qualidade, né? Como a Kappa, por exemplo. O começo dos anos, a primeira década desse milênio para a Kappa foi um tanto discreta, né? Eu vou dizer dessa forma, assim como várias outras marcas que também passaram a atender clubes menores, né? A elaborar uniformes menos criativos, de menor requinte. E por outro lado, as consolidadas realizaram grandes trabalhos, né? Eu deixei dois dos templates mais clássicos desse milênio, que é a Nike Total 90, né? E a Team Geist da Adidas, que recentemente inclusive foi relançada. Eu particularmente não acho que é a mesma coisa e acredito que eles fizeram esse relançamento, trouxeram de volta muito cedo, né? Se parar para ver que tem 15 anos que a Team Geist foi lançada, eu acredito que eles poderiam ter deixado mais tempo e que talvez queimaram largada, eu vou dizer assim, nesse processo de reconstrução. E eu, como opinião pessoal, penso também que eles deveriam ter relançado só para clubes que utilizaram na primeira vez, né, o template. Ver alguns clubes que na época tinham uma ligação, por exemplo, muito forte com a Nike, né, hoje usar esse template parece uma coisa assim meio, não sei, né, duas caras. Eu particularmente penso assim, não que tenham ficado feios os uniformes, né, parte deles ficaram bem bonitos. Então, nessa primeira década, algumas marcas perderam, né, essa referência como criatividade. Se não perderam, né, ficaram ali em stand-by, porque a Kappa agora, né, já até aproveitando o link e trazendo para a segunda década dos anos 2000, a Kappa retomou um processo criativo um pouco semelhante com o que foi realizado na década de 90, até porque hoje em dia está muito em alta, né? Tá num hype muito grande as peças da década de 90, o conceito vintage como um todo. Então foi uma sacada muito inteligente, tanto da Kappa quanto da Umbro, que também, né, produz coleções inspiradas no que eles faziam na década de 90 e o resultado é incrível, né? São marcas que possuem muitos fãs ao redor do mundo. E a Kappa teve essa retomada, né? Uma das. E nessa última década a gente viu criações bem interessantes também. A chegada de novas marcas que até então não existiam no mercado, como a Macron, que vem se destacando bastante, que vem conseguindo cada vez mais clubes e clubes de primeiro escalão, né? Fazendo um trabalho realmente excelente de acabamento rico e usando a favor a tecnologia, né? Mas, em contraponto, eu penso muito sobre a falta de criatividade no geral no mercado, né, nessa última década. A globalização trouxe aspectos que, se não necessariamente são negativos, exigem uma logística bem complexa para que seja atendida, né? O que eu quero dizer, hoje o mercado é de fato internacional e se você entra em qualquer site nacional de artigo esportivo, isso não tô nem colocando aqui as lojas especializadas, né? Porque a gente pode definir dessa forma, como a Cautio e todos os parceiros, né? Temos vários amigos aí espalhados pelo Brasil que fazem um trabalho incrível e que a gente pode definir como especializados por entender de fato, né, o valor para o colecionador, o valor cultural da peça e não tanto um viés comercial, né, como comprar uma camisa no site, né? Mas assim, sem considerar as lojas especializadas, hoje em qualquer site você encontra a camisa do Torino, você encontra a camisa do Stoke City, né? E antigamente não era fácil assim. Não que não tivessem peças alternativas no mercado, mas era muito mais difícil o acesso, né? E pensa, para conseguir atender também tudo isso não é fácil.
E o que a gente vê é que entre preservar a criatividade e atender comercialmente todo esse mundo, as marcas muitas vezes optam por atender o público pensando só no sentido comercial. Por isso que a gente vê, sei lá, 6, 7 times usando o mesmo template, assim, uma camisa que você vai na loja da Adidas, você encontra ela lisa, você pode até montar o uniforme, inclusive existem pessoas que fazem isso, né? Abre margem para isso aí, essa banalização, né, dos templates, essa coisa ali que faz um igual para todo mundo, que basicamente, né, claro, não necessariamente ali 100%, mas trabalhos da Adidas, por exemplo, tem templates que eles utilizam para o Sheffield, para o Leicester, né? Eu acho que vocês que acompanham já conseguiram visualizar, né? Porque exemplos não faltam disso. E eu particularmente sinto um incômodo, um desconforto muito grande com isso, né? Com essa falta de criatividade que eu vejo como um dos principais pontos negativos dos últimos tempos, né? Mas claro, sempre jogando para um lado e para o outro, que é trazer o ponto positivo em relação à tecnologia, né? Porque um fator interessante que eu não abordei quando falei da década de 90 são os moldes, né? Que nesse caso específico aqui nem tanto, mas principalmente nas produções nacionais, na década de 90, a camisa era um quadradão ali que você coloca e uma forma padrão, independente se você usa PM, GGG, sua altura era sempre aquele quadradão, né? E as camisas progrediram muito nesse sentido, né? De adaptabilidade ao corpo. Eu não estou com algum exemplar aqui para mostrar para vocês, mas por exemplo a tecnologia Tech Fit que a Adidas realizou, claro, é algo bem para porte de atleta, né? Porque ela é extremamente. Eu tinha uma camisa GG que vestia M, né? Só para vocês terem uma ideia, mas ela realmente assim parecia que se agarra ao seu corpo acompanhando o desenho dele. Então é uma tecnologia, né, fantástica e sem dúvida nenhuma é um ponto importante de se ressaltar nessa evolução. Então realmente isso é um baita ponto a favor, né, dos fãs dessa era contemporânea das camisas. E outro ponto bem interessante da gente analisar, comparar, comentar é a diferença entre as produções nacionais e internacionais, né? As produções importadas, na verdade, pois principalmente hoje a gente ainda vê, a gente ainda enxerga essas diferenças, o que é uma coisa que me incomoda bastante também, né? E acredito que mostra o quanto a gente ainda é atrasado no sentido, acho que até mesmo educacional, de entender a importância ali da realização de um trabalho bem feito, né? E não essa necessidade absurda de atender demanda, de reduzir custos, muitas vezes, acredito que até numa linha de má fé, penso eu, né? Em como as coisas são regidas aqui no Brasil e na atuação das empresas, porque hoje já deveriam ter alcançado, né, se não necessariamente o mesmo nível do padrão internacional, ter se aproximado ao máximo, né, porque o Brasil é rico demais em N recursos, e inclusive, né, no sentido criativo, né? Então isso deveria ser usado ao nosso favor, mas muitas vezes o que é servido para a gente é como se fosse um mercado de refúgio, pode-se dizer assim, né? Não recebe a mesma atenção de fora e, como falei, né, a Adidas ela existe em vários lugares do mundo, mas na Alemanha são alemães trabalhando na Adidas, na Bósnia são agora eu não vou saber falar os bósnios, né? Acho que são os bósnios. Eu devia ter escolhido um país mais simples. São pessoas de lá trabalhando, então cada lugar além da identidade do trabalho da marca, existe também parte da identidade do povo nesse trabalho, né? Então aqui realmente ainda tem muita coisa para aprimorar, mas se você pegar ali final da década de 90, começo dos anos 2000, é uma diferença realmente absurda, né? Na qualidade, no acabamento, no tecido, em tudo. E acredito que é um ponto importante a ser comentado, né? Em todo esse comparativo e chegando aí até os dias atuais, que infelizmente não sanou esse problema.
Então, para encerrar, né, a minha percepção, a minha conclusão, e gostaria mais uma vez de dizer que eu quero ouvir a de vocês, comentem, mandem pra gente o que vocês pensam, o que vocês acham, mas eu sou um tanto saudosista, acredito que na década de 90 de fato foi um período áureo no sentido de criatividade e que hoje, por mais que tenham pontos positivos e que relancem, que tragam coisas, né, o que até é um ponto também de se perguntar até onde é bom, até onde não é, né? Numa linha de nada se cria, tudo se copia. Eu acredito que realmente o período da década de 90 foi a época áurea e que hoje, para o tanto de recursos, com a tecnologia que existe, com a globalização, com a internacionalização e a possibilidade de trocas de percepções criativas, né, no mundo todo, poderiam se fazer coisas mais interessantes para o mercado geral, né? É claro que a gente vê trabalhos, uma das camisas mais lindas e já entrou, se você puxar qualquer matéria recente que aborde, não sei, as 50 camisas mais icônicas de todos os tempos, ou as 100 camisas mais icônicas, já tem a camisa do Venezia, que é dessa temporada. A camisa foi lançada nessa temporada e já é considerado como, né, um santo graal assim, das camisas, e foi um trabalho fantástico da capa, né, que eu comentei, que retomou esse processo criativo, que nessa temporada fez exemplares incríveis, se vocês pegarem os uniformes da Fiorentina, né, que até retomou esse escudo. A Genoa também tem um uniforme cinza espetacular com um escudo alternativo. Então, assim, a capa fez um excelente trabalho, né? E essa do Venezia especificamente já é visto como um santo graal, né? Então, assim, não é que atualmente não tenham trabalhos icônicos. Outro aqui, exemplo, né? Já tem quase seus 10 anos e também já foi relançado pela Adidas, né? Mais uma vez, eu acredito que isso não é legal, ficar trazendo coisas ainda mais num curto intervalo, né? Mas, enfim, outro exemplar clássico. Mas, no geral, eu acredito que o trabalho poderia ser feito de uma forma mais rica, mais atenciosa, né? E a década de 90 vai deixar saudades aí para sempre. Quem viu, viu. Quem não viu, né, vai estudar daqui a alguns anos sobre isso, porque realmente é um período marcante. E, na sequência, claro, vocês vão ver um vídeo aí apresentando todos os detalhes dessas peças que estão em exposição aqui hoje. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e nos vemos no próximo episódio. Até lá!